o diabo conseguiu entrar no coração de Davi e fazer ele fazer aquilo por Urias. E as consequências vieram. A espada não se apartou mais da casa de Davi. O seu próprio filho Absalão se tornou o seu inimigo, mandou matar o seu irmão, houve incesto na sua casa. Enfim, os desdobramentos, bons ou ruins, sempre vêm. Então, quando falamos de ética cristã, nós temos que pensar: o que estou fazendo, por que estou fazendo, como estou fazendo e quais as consequências. Continuando, a ética cristã e a tomada de decisões. As decisões que tomamos são invariavelmente influenciadas pelo horizonte do nosso próprio mundo, individual, social e religioso. Então, tudo que você faz baseado nisso, no que você crê como indivíduo, como sociedade e como uma pessoa religiosa ou não. Isso vai estar no seu coração o tempo todo. Se você alimenta o seu coração com os valores da palavra de Deus, as suas decisões e as suas escolhas vão estar baseadas nisso. Então, a ética cristã tem 3 tipos de desdobramento. Todas as nossas atitudes têm um desdobramento social, ou seja, abrange os princípios que regem o comportamento da família e da sociedade. Se Davi pensasse nas consequências dos seus atos para com a sua família, para com Urias, para com toda a nação de Israel, porque toda a nação sofreu por causa disso, provavelmente Davi não tomaria a decisão que tomou, mas ele foi cegado, ele perdeu a visão quando ele cedeu à tentação. Outro desdobramento ética política. Ela fala dos princípios da condução e administração do bem público. Aqui eu quero enfatizar o seguinte: muitos de nós cristãos, por força de uma chamada, de uma vocação, ou simplesmente por profissão, vai parar no serviço público, seja num balcão, ou seja como um deputado, um senador, ou até mesmo um presidente da república. Isso já aconteceu ao longo da história. E as decisões dessas pessoas dentro do campo da ética política pode construir uma bonita história ou pode envergonhar o nome de Deus. Nós tivemos há pouco tempo um escândalo com uma pessoa que foi presidente da Assembleia Legislativa da Câmara Federal por 2 mandatos, lá em Brasília. E esse homem, que hoje está preso há alguns anos, ele era um presbítero da nossa igreja que eu falo, da Assembleia de Deus no Brasil. Quando ele foi preso por causa de corrupção, por causa de desvio de verba pública, enfim, por causa de uma série de coisas, não foi só o nome dele que foi para a lata de lixo envergonhado, o nome do Evangelho foi junto. O próprio apóstolo Paulo, ele disse para a igreja em Roma: por causa de vós, o nome do Senhor é escandalizado. Então você pensa, todas as nossas atitudes, elas estão sendo observadas pelas testemunhas, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Quanto mais nós pensamos nisso, mais aumenta a nossa responsabilidade e a nossa consciência das consequências daquilo que a gente faz. Você pensa que não? Mas quando você pega a sua Bíblia, põe seu paletó, sua gravata, a irmã coloca seu vestidinho, se arruma, fica toda cheirosa e sai com a família para a igreja, toda a vizinhança está te vendo. Sim ou não? Todos olham para você e tem em você uma referência. Alguns podem até nem concordar com a sua conduta, mas todos sabem quem você é e aquilo que você faz. Se acontece qualquer tipo de escândalo com o teu nome ou com o meu nome, o que acontece? As pessoas associam isso a quem? A Deus, à igreja, ao Evangelho, ao reino. Mas não era cristão? Mas não era crente? Poxa vida, mas não era pastor? Não é assim? E isso se torna um embaraço muitas das vezes para algumas pessoas chegar até Cristo. Então, quando falamos de ética cristã, nós falamos de comportamento, nós falamos de costumes, nós falamos de atitudes, nós falamos de reações que nós, como povo de Deus, devemos tomar, sempre tendo o seguinte vislumbre: eu não sou aqui simplesmente um ser humano, eu sou aqui um representante do reino de Deus. Continuando, ética religiosa tem a ver com os princípios que regem o comportamento espiritual do homem. Aqui, irmãos, é tudo aquilo que nós fazemos de caráter espiritual. Aqui, por mais que seja uma aula, a nossa finalidade ela é espiritual. É que você cresça, como disse Pedro, lá no capítulo 3, no versículo 18 da sua segunda carta,
que você cresça em graça, mas que você cresça também em conhecimento. Para quê? Para que você possa ser uma influência positiva de Deus no ambiente onde você vive e convive. Ética cristã. A ética cristã é o sistema de valores morais associado ao cristianismo histórico e que retira dele a sustentação teológica e filosófica de seus preceitos baseados sempre na Bíblia. Então, ética cristã, 4 pressupostos éticos e conceituais que estão revelados na Escritura Sagrada. Primeiro, a existência de um único Deus verdadeiro e Criador dos céus e da terra. Esse é o primeiro princípio que rege todo o nosso pensamento da ética cristã. Segundo, a humanidade está num estado decaído, diferente daquele que foi criada. Desde quando o homem caiu no jardim do Éden, o homem quebrou o seu relacionamento com Deus. E ele precisa de Jesus, da palavra e do Espírito para recompor esta aliança, para ser feita essa reconciliação. Terceiro, o homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a Deus e ao próximo. Por que eu coloquei essa expressão aqui, moralmente neutro? Porque hoje está sendo ensinado pela filosofia e pela ciência que você nasce neutro e você será um fruto do ambiente. Aonde você vive, o ambiente que você vive vai determinar quem você será no futuro. O ambiente pode até ajudar ou atrapalhar a caminhada de alguém, mas deixa eu te dizer uma coisa: dentro de nós, a Bíblia fala que existe uma natureza caída que não é neutra, que ela tem tendência para as coisas más, e por isso nós precisamos nascer de novo e ser regenerados. Nós que já temos filhos, os irmãos que já têm filhos, o que é mais fácil o seu filho aprender? Uma música, um funk, uma boquinha da garrafa, ou um versículo bíblico, ou um hino que ele aprende aqui na escola bíblica dominical? Qual que é a tendência maior? Por quê que nós temos essa tendência de aprender mais o que é errado do que o que é certo? É por causa da nossa natureza caída. Nós não somos neutros, irmãos, como alguém está querendo dizer. Lógico, o ambiente ele favorece, só que aqui dentro tem uma natureza assim que a Bíblia fala que tende para as coisas ruins. Davi, no capítulo 51 de Salmo, ele disse assim: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Jó disse assim: como é que eu posso tirar o puro do impuro? A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então nós temos sim uma natureza caída que tende para as coisas erradas, e nós precisamos o quê? Dos valores do reino de Deus para recolocar o nosso carro nos trilhos, na conduta, na caminhada cristã. Sem esses valores, por melhor que a gente seja, Atos capítulo 4, versículo 12 diz que não existe outro nome através do qual nós sejamos salvos. Então é só em Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo isso são princípios éticos da caminhada com Deus. E quando nós entendemos isso, o que nós percebemos? O homem não é moralmente neutro, mas inclinado a tomar decisões contrárias a Deus e ao próximo. Lembra dos discípulos de Jesus? Jesus passou 3 anos e meio discipulando eles, ensinando eles a ser crente. Obrigado, irmão Pedro. Ensinando eles a ser temente a Deus, ensinando eles a ter relacionamento com Deus. Na noite que Jesus foi traído, Jesus deu um conselho para eles. Disse assim: vigiai, olhai, vigiai e orai, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Do que ele estava falando ali? O ser humano não é neutro, ele tem uma natureza caída que pende para tirar ele da presença de Deus. Sabe o que aconteceu? Eles não oraram. A Bíblia diz que a hora que Jesus chamou eles para orar, e entrou angustiado no Getsêmani, lá no horto que chama, cujo nome significa prensa de azeite. Ali ele foi falar com Deus, ali o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue, e ali ele se angustiou buscando a Deus. Quando ele voltou, os 3 melhores amigos dele, Pedro, Tiago e João, estavam como? Como diz na área da segurança, puxando o que Zezé. Estavam dormindo. E o que diz a palavra de Deus? Assim que chegaram para prender Jesus, vamos voltar um pouquinho atrás, na ceia, quando Jesus falou assim: nesta noite ferirão o pastor e vão ser dispersas todas as ovelhas.
e entre vós, um de vocês é um diabo e há de me trair. Gente, todos eles falaram que ia ser fiel a Jesus, que nunca o abandonaria. Mas quando Jesus deu o princípio ético para ele se manter de pé, que era orar, vigiar e olhar, o que eles fizeram? Eles dormiram. Quando veio a perseguição, a Bíblia diz que todos, deram no pé, todos fugiram, todos foram embora. Por quê? Porque o ser humano, irmãos, não é neutro. O ser humano tem uma tendência sim a se afastar de Deus. E se nós não buscarmos revestimento do céu, o nosso código de ética cristã será o tempo todo quebrado. Então, se você quiser viver uma vida mais próxima de Deus, dentro dos valores do reino do Senhor, alguns princípios têm que ser observados. O princípio da oração, da comunhão com Deus, da frequência na caminhada cristã, no crescimento da palavra. Tudo isso são parâmetros que vai te dar força para, na hora de você ter que tomar uma decisão e fazer uma escolha difícil, você faça ela baseada nos valores do reino de Deus. Quarto pressuposto: Deus se revelou à humanidade. Então, a humanidade foi criada por Deus, a humanidade caiu da graça, a humanidade não é neutra, só que Deus não abandonou o homem à sua própria sorte. Deus trouxe a palavra e Deus trouxe Jesus para recompor o homem ao caminho com ele. Então, nós temos aqui três grandes filósofos que permearam o pensamento de toda a filosofia da ética, que foi o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Esses três pensadores, eles nortearam praticamente o pensamento ético que nós temos hoje em todo o mundo. Só que acima dessas éticas nós temos outra ética, que é a ética cristã. Olha o que diz o apóstolo Paulo: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, queridos, nós temos um código de ética maior, que é o código de ética cristão. Ele é fácil de ser vivido? Sim ou não? É fácil ser um cristão? É fácil? Perseverar. Tem que perseverar, né, Bruno? Mas é fácil? Não. Jesus comparou esse código de ética dele a um caminho que? Estreito. A uma porta estreita. E ele disse que não era uma multidão que ia por lá, ele disse que seriam poucos. Então, ele disse que aquele que quisesse entrar no reino teria que empregar força, ou seja, ele teria que se esforçar. Sabe ao que Paulo comparou esse código de ética? Ele comparou um atleta que esmurra o seu corpo e o reduz à servidão. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. A vida inteira eu sempre ensaiei entrar numa academia. Eu sou diabético, eu preciso controlar a minha glicose, o exercício físico é uma coisa que ajuda. Eu sempre tive dificuldade, mas há uns 15 dias atrás eu tomei coragem e me matriculei. Primeira semana eu fui um dia, segunda semana eu fui 3 dias, na segunda semana eu fui 3 dias. Sabe o que eu estou descobrindo, irmãos? É muito difícil você mudar comportamento adquirido. Por quê? Eu estou acostumado com uma rotina. O exercício físico em uma academia, para mim é uma novidade. Eu tenho 44 anos. Dentro da nossa cabeça existe algo que nós chamamos, que os cientistas chamam de sinapses. Sabe o que é sinapses? É o caminho por onde o seu pensamento anda para você tomar uma atitude. Então, quando você conhece o Evangelho, há uma revolução aqui dentro. Por isso que Paulo falou para nós passarmos por essa metamorfose, essa mudança de mente, essa metanoia, que é uma mudança de mente pela palavra de Deus, para que a gente possa criar outras sinapses, outros caminhos. Querido, isso não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque cada vez que eu vou lá, que eu faço uma hora de exercício físico, no outro dia o corpo reclama. Às vezes no próprio momento o corpo reclama. Porque durante 44 anos eu fui sedentário. Eu estou lutando contra a minha própria natureza. E eu estou falando de coisas físicas. Agora traz isso para a realidade espiritual. Imagina o tanto de oposição que tem do mundo, do diabo e da sua própria natureza para você não fazer a vontade de Deus.
Então, se você não fizer que nem Paulo disse assim: eu esmurro meu corpo e reduzo ele à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então é uma luta, é um trabalho. Vocês lembram quantas pessoas que vieram aqui na primeira aula? Tem 4 meses que nós estamos estudando. Quantos que estão aqui? Isso aqui, irmãos, é um campo de batalha. Sabe quem é o maior interessado que você aprenda e cresça? Deus. Sabe quem é o maior interessado que você não aprenda e não cresça? O diabo, o mundo. Por quê? Deus sabe que o crente cheio do conhecimento da palavra de Deus, irmãos, ele é uma bomba, ele é uma dinamite nas mãos dele para destruir as fortalezas do mal. Mas ele sabe que o crente vazio de conhecimento, ele é presa fácil do inimigo. A própria Bíblia fala que no Antigo Testamento a nação de Israel pereceu porque lhes faltou o conhecimento do Eterno. E não é que o conhecimento não estava disponível, o conhecimento estava lá, era só eles irem se apropriar. Entende qual é a chamada de Deus para nós? Quando Deus propõe um código de ética, por mais estreito que ele seja, o resultado, aquilo que nós aprendemos no último slide, o desdobramento vai valer a pena. Glória a Deus. Humanismo. Isso aqui é uma filosofia humana que está muito sendo usada hoje nas faculdades, pelos filósofos, e norteia o pensamento pós-moderno. Olha o que ele ensina. Ensina que o homem, o universo e tudo quanto existe é apenas matéria e energia moldadas ao acaso. Afirma que o homem não foi criado por um Deus pessoal, mas que resultou de um processo evolutivo. Quem falou isso aqui foi Charles Darwin. Rejeita a crença no Deus pessoal e infinito e nega ser a Bíblia a revelação inspirada de Deus à raça humana. Afirma que não existe conhecimento à parte das descobertas feitas pelo homem e que a razão humana determina a ética apropriada para a sociedade, fazendo do ser humano a autoridade máxima nesse particular. Procura modificar ou melhorar o comportamento humano mediante educação, redistribuição econômica, psicologia moderna ou sabedoria humana. Esses quesitos aqui, irmãos, não são ruins, desde que eles não estejam desassociados da palavra de Deus, ou eles desrespeitem os princípios da palavra de Deus. Continuando, crê que padrões morais não são absolutos, e sim relativos, e determinados por aquilo que faz as pessoas sentirem-se felizes. Qual que é a ideia? Você está se sentindo bem? Está tudo certo. É baseado nesse tipo de pensamento que nós já tivemos no Brasil um grande movimento, ainda temos, para a liberação das drogas. É baseado nesse tipo de pensamento que nós já tivemos presidente da República defendendo, sabe o quê? A legalização da profissão da prostituição. Eles queriam dar carteira assinada para quem pratica a prostituição como meio de vida. Foi baseado nisso que criou-se um princípio para o cara que está na cadeia, ele receber da sociedade um bolsa detenção. Já pensou nisso? Premiar o bandido? O camarada cometeu um crime, vai para a cadeia para ser punido e ser tirado do meio da sociedade, mas alguém, na sua mente iluminada, resolve dar uma bolsa para o cidadão que está lá na cadeia. É como se fosse um prêmio para o seu crime. Alguém já disse: não, mas é pensando na família. Ele tinha que ter pensado na família antes de ir para a cadeia. Por que não vão dar uma bolsa para quem foi assassinado? Para a família que perdeu o pai de família? Não é verdade? Quando é assassinado um pai de família, o que o governo deveria pensar? Não, vou dar uma bolsa assassinato, para ajudar esse pai de família que perdeu a vida, para ajudar a família dele, né? Porque ele já morreu. Enfim, essas ideias, elas são permeadas pelo humanismo, ou seja, por aquilo que faz as pessoas se sentirem felizes, que lhe dá prazer, ou que parece bom para a sociedade, de acordo com os alvos estabelecidos por seus líderes. Deste modo, os valores e moralidade bíblicos são rejeitados. Considera que a autorrealização do homem, sua autossatisfação e seu prazer são o sumo bem da vida. Sustenta que as pessoas devem aprender a lidar com a morte e com as dificuldades da vida, sem crer em Deus ou depender dele. Quer ver o absurdo que eu ouvi esses dias? Eu ouvi que 5.000 jovens vão para Paraisópolis, para um baile funk. Sabe por quê?
porque não tem opção de lazer em São Paulo. Ah, você está de brincadeira comigo. Será que não tem opção de lazer em São Paulo? Será que o único local que o jovem da periferia ele pode se alegrar é num baile funk, como aquele que nós vimos ali, onde tem drogas à vontade, sexo ilícito à vontade, bebedeira à vontade e financiado pelo tráfico? Queridos, quando a pessoa perde o parâmetro da palavra de Deus, tudo aquilo que parecia ser certo se torna errado. Eu não sei se foi aqui que eu falei que tem alguns países da Europa que estão lutando, tem gente na justiça trabalhando para dizer que pedofilia não é crime, mas é uma necessidade do pedófilo, que ele nasceu com aquele problema. Tem um camarada aí que está brigando na justiça lá na Europa para casar com uma árvore. Que ele está apaixonado pela árvore é problema dele. Agora ele quer conseguir uma certidão de casamento na justiça para casar com uma árvore. E pasme o senhor se amanhã depois aparecer um juiz que dê, vai ver que é outro apaixonado por árvore também. Irmãos, o ser humano, quando ele perde os valores absolutos da palavra de Deus, ele desce ao ponto mais baixo. Olha para a Cracolândia que nós temos em São Paulo, que não é mais agora só no centro. Nós temos uma aqui para o lado aqui do Grajaú, temos outra aqui. É aquilo que o diabo quer para a raça humana, quando ela abre mão dos valores de Deus. Então, quando nós falamos no código de ética cristã, nós estamos falando no código de ética de preservação da própria raça humana, onde valores absolutos fazem um grande diferencial para a família. Ética cristã. Olha o que disse Jesus sobre essa questão da ética cristã. Os cristãos são o sal da terra. Dois valores do sal são o sabor e o poder de preservar da corrupção. O cristão e a igreja, portanto, devem ser exemplos éticos para o mundo e ao mesmo tempo militarem contra o mal e a corrupção na sociedade. E queridos, o sal, quando Jesus disse assim, vós sois o sal da terra, ele estava falando do sal como elemento de preservação. Hoje nós pegamos uma carne, é comum você estar chegando no açougue e você vê aqueles homens com aquela roupa branca descendo com aqueles pedaços de carne maior do que eles, e o próprio caminhão já é uma geladeira, e ele chega ali, entra ali dentro do açougue e coloca aquela carne dentro de outra geladeira. Isso é hoje. Na época de Jesus não havia isso. Sabe como é que preservava a carne? Como você preservava lá no Nordeste, salgando ela. Lembra do jabá? Você coloca o sal na carne e ela fica meses sendo preservada. Sabe o que Jesus disse? Ele disse que a cristandade, que entende o que é ética cristã, é o sal da terra. É que traz o que? Preservação dos valores. Irmãos, enquanto está todo mundo abrindo mão dos valores, nós como igreja, nós como povo de Deus, nós como líderes cristãos, precisamos viver, pregar e ensinar os valores do reino de Deus. É uma forma de você preservar a sociedade. Nós chegamos a um ponto que quando nós falamos de família, pai, mãe e filhos, alguém fala que isso é ultrapassado, como nós aprendemos no último módulo. Enfim, a igreja não pode perder a sua voz, porque Jesus disse, se a igreja deixar de ser sal, ela não presta para mais nada, a não ser para ser lançada fora e pisada pelos homens. Sabe por que tem muito crente sendo envergonhado? Porque perdeu o sabor. Só que tem outro lado também. Quando o sal é demais, quem já comeu uma comida salgada? Ou já experimentou? Gente, é um negócio muito ruim. Não é, pastor Mauro? É, meu amigo? Meu Deus, tem crente que é assim. Em vez de ele atrair as pessoas para Deus, ele é tão salgado, tão perfeito, tão, entre aspas, excelente, que as pessoas rejeitam o Evangelho. A Bíblia diz que as nossas palavras devem ser temperadas com sal. Isso fala de ponto de equilíbrio, nem para mais e nem para menos, nem insosso para ser desprezado, porque você pode ver, um crente insosso, ele é desprezado pelas pessoas na empresa, na sociedade. E esse aí crente. Agora, quando você tem um ponto de equilíbrio, tem uma roda de amigos contando piada e xingando palavrão. Quando chega um cristão que tem os valores cristãos num ponto equilibrado, sabe qual que é a conversa?
Vamos parar com essa conversa aí que chegou o irmão. Respeito. Você ganha o respeito das pessoas. Ninguém quer nem falar com você, mas na hora que está passando uma crise na família, ô irmão, ora por mim, ora pela minha família, ora pelo meu lar. Às vezes vai até escondidinho lá conversar com você. Por quê? Porque reconhece você como autoridade de Deus. Mas para isso tem que ser sal na terra. E tem que ter não sal para mais e nem para menos. Tem que ser ponto de equilíbrio. Tem que ser ponto de preservação. Jesus disse também na questão da ética cristã que o cristão é a luz do mundo. Se o sal fala do nosso caráter, a luz fala do nosso testemunho. Olha o que diz a Bíblia. Nós somos não só o sal da terra, mas a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13. Quem segue a Cristo é luz do mundo e tem um testemunho que serve eticamente como referencial. Está vendo aquilo lá? Aquilo lá é um farol de cais. Quando as grandes embarcações estão vindo no mar e eles precisam aportar, eles precisam encostar no porto, sabe por onde eles seguiam? Pelo farol. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno e que o mundo está em trevas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, mas ele disse também: vós sois a luz do mundo. Quando você tem um comportamento ético cristão, você se torna uma referência. Você pisca para mostrar um caminho para as outras pessoas. A pessoa está confusa, ele vai ali, ele fica mais confuso. Ele vai em outra religião, ele fica mais confuso. Ele vai lá no terreiro, ele fica mais confuso. Aí ele vai no cristão que tem a mensagem do reino de Deus. Ele começa a lançar luz da palavra sobre a vida dessa pessoa. Por quê? Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então o cristão ético que conhece a palavra, ele tem essa luz para ajudar as pessoas a chegarem até Deus. Ética. Olha o que Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Tudo que nós vamos fazer na vida, irmãos, nós devemos fazer 3 perguntas para nós mesmos. Primeiro, quero? Será que eu quero isso? Ou será que eu estou fazendo isso porque alguém me impôs? Segundo, posso? Às vezes você quer, seu coração está desejando. Segundo pensamento, será que eu posso? Às vezes você pode, às vezes não. Se pergunte. Terceiro, devo? Lembra do caso de Ananias, Misael e Azarias que eu contei? Eles queriam se prostrar diante do rei. Eles podiam, baseado nos princípios. Eles deviam, também não. Davi, olhando para Batseba, ele queria? A carne queria. Ele podia? Não. Ele devia? Menos ainda. Então todas as nossas decisões devem ser pautadas por essas 3 perguntas: quero, posso, devo. Quer ver uma época mais difícil para a igreja, irmãos? Para a igreja evangélica é o mês de janeiro, fevereiro e março. Sabe por quê? Porque quando chega nessa época do ano, a mídia, as mídias sociais, a própria grande mídia aí, que é a televisão, eles começam a bombardear as famílias com a mensagem subliminar de consumo. Consome, 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 consome. É assim ou não é? Todo comercial é para você gastar o que você não pode, com o dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você gosta. E aí você começa. Você não, né? Os irmãos aqui no Parque Santo Antônio não fazem isso, é só da Piraporinha. Aí o que acontece? Cartão daqui, boleto de lá. Só que se esquecem que Natal e Ano Novo são só 2 dias. Agora o ano inteiro você vai ter que pagar a dívida. Principalmente janeiro, fevereiro e março, que chega IPVA, IPTU, matrícula da escola dos filhos, lista de material e mais umas coisinhas. Às vezes a gente passou o ano inteiro com a roupa até boa, mas para passar o Natal e o Ano Novo a gente tem que passar de roupa nova, né? Por quê? O consumismo diz isso. E lá vai a gente gasta o que não pode, com o dinheiro que não tem, para mostrar até para quem a gente não gosta. Aí você afunda na dívida. Se você for um cristão guiado pela palavra de Deus, a primeira pergunta que você vai fazer para você: quero? Lógico que eu quero, irmãos.
Você acha que eu não quero uma roupa nova? Você acha que eu não quero gastar um pouco mais? Você acha que eu não quero dar presente para todo mundo? Eu quero. Agora, segundo, eu posso? Eu vou olhar no meu olerite, eu vou olhar quanto que eu vou ganhar e eu vou olhar quanto que eu tenho para pagar, né, irmão? Aí eu vejo que eu já não posso. Mas de repente eu posso, né? Vai ter uma sobrinha. Mas aí eu vou para a terceira pergunta: devo? Aí eu começo a pensar o que vai chegar em janeiro, fevereiro, março, abril. Aí eu falo, eu não devo. Aí eu guardo a minha carteira, vou dar uns glória a Deus, aleluia. E passou o Natal, passou o Ano Novo, mesma vida, mesma história. E lá vai você de novo trabalhar para enfrentar mais um ano. Enfim, é só data para arrancar da gente o que a gente não pode gastar. Agora, se você tiver um princípio ético bom, uma cabeça equilibrada, quero? Eu quero. Mas será que eu posso? Examine as condições. Se puder, meu amigo, não tem problema, não é pecado. Pode dar um presente. Se quiser até dar um para mim, um panetone daqueles baldu gostosos, a gente recebe. Posso? Agora, terceiro, devo, então pode fazer. Agora, pensa primeiro. As maiores besteiras que a gente faz é porque a gente demora muito para dizer não e fala sim muito rápido, às vezes até para nós mesmos. A ética, ela sempre faz esse questionamento: quero, posso, devo. Ética cristã, para nós concluirmos: escolhas e decisões. Esses dois princípios aqui norteiam toda a ética cristã. Primeiro, Paulo disse: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. Pensa, você vai tomar uma atitude, você vai realizar algo, alguém fez alguma coisa para você e você precisa ter uma reação. Primeiro pensamento: essa minha atitude vai trazer glória para o nome de Deus? Se for trazer, faça, haja, realize. Se você vê que o nome de Deus não será glorificado naquilo, esse é o primeiro princípio básico para você andar dentro da ética cristã. Ou seja, fazer tudo para a glória de Deus. Segundo princípio: portai-vos de maneira que não deis o quê? Escândalo. O que é escândalo? Os irmãos são bons de Bíblia. O que é um escândalo na igreja? Ninguém sabe. O que é um escândalo? O que é dar escândalo? O que é, Pedro, dar escândalo? É fazer o quê? Dar um vexame. Mais, os pastores aí, pastor Mauro. O que é? O escândalo é cometer algo que desagrada a Deus, né? Sim. Desagrada a Deus. Quando fala assim, fulano de tal cometeu um escândalo, o que acontece? Qual a primeira coisa que vem na mente